Assassin's Creed Shadows finalmente lançou e foi mais ou menos como eu imaginava. Eu não joguei e nem pretendo jogar. Eu já dropei da franquia tem um bom tempo. Eu até poderia considerar voltar a jogar por causa dessa ambientação, né, no Japão feudal, mas toda a polêmica e agendinha de fato afastaram qualquer vontade que eu poderia ter. Eu prefiro não financiar esse negócio, mas eu imaginava que pelo menos a gameplay seria divertida e pelo que eu tenho visto do feedback da galera, de fato, né, o jogo tá legal, assim, pelo menos para jogar você consegue se divertir. Sim, o microfone acabou de dar uma bugada e por isso eu tô tendo que gravar esse adendo aqui para te explicar. Infelizmente o áudio desse vídeo ficou todo cagado. Alguns de vocês já devem ter notado que eu troquei o meu microfone, né, agora eu tô usando esse aqui, um microfone direcional da Rode. Ele é mais apropriado pro tipo de gravação que eu faço, só falando, do que o condensador que eu usava antes. Inclusive, como esse aqui é um microfone USB com interface de áudio embutida, eu podia ligar ele direto no computador sem problema. Mas muitos de vocês já tinham reparado que os meus vídeos eles acabavam tendo muita ambiência por causa do microfone. Então eu tentei melhorar a qualidade do som com esse microfone novo. E aí eu tive que comprar uma interface de áudio também. Só que desde que eu fiz essa mudança, apesar do áudio ter melhorado nessa questão da ambiência, eventualmente está dando umas falhas, uns pipocos. E eu tô tentando identificar o problema. Não é o cabo, porque eu já usei 3 cabos diferentes. Não pode ser o equipamento, porque tanto a interface de áudio quanto o microfone são novos. E o pipoco ele parece mais mecânico mesmo, então parece que é alguma questão do computador, do software. Aí eu decidi tentar outro programa de gravação. Geralmente eu utilizo o Streamlabs, só que o vídeo que vocês estão assistindo agora eu gravei no OBS, justamente para ver se, por ser um programa mais leve, o áudio ficaria melhor. Só que aconteceu exatamente o contrário. O áudio ficou uma porcaria. E infelizmente eu tô sem tempo para regravar o vídeo inteiro. Então eu tô tentando entender qual que é o problema. Eu tô até considerando voltar para o microfone antigo. Eu decidi fazer esse disclaimer até para perguntar se vocês preferem o áudio dos últimos vídeos com esse microfone, mesmo que vez ou outra dê uma pipocadinha, porém sem ambiência durante a maior parte do vídeo, ou se vocês preferem com o microfone antigo, mesmo que tenha um pouco mais de ambiência, que pelo menos não fica pipocando. Porque, sei lá, infelizmente eu não tô conseguindo resolver o problema. Fiz o upgrade nos equipamentos com a intenção de melhorar e no fim das contas tô tendo mais problema de áudio agora do que antes. Enfim, então peço desculpas para vocês pela qualidade do áudio desse vídeo. Vai ser só nesse vídeo mesmo, foi o único teste que eu fiz gravando com o OBS. Depois já voltei a gravar com o Streamlabs porque pelo menos estava bem melhor. Mas no vídeo de hoje vou ter que pedir para vocês tancarem esse áudio zoado aí, foi mal. Mas eu imaginava que pelo menos a gameplay seria divertida e pelo que eu tenho visto do feedback da galera, de fato, né, o jogo tá legal, assim. Pelo menos para jogar você consegue se divertir. Então eu também imaginava que os fãs dificilmente deixariam de jogar por causa dessas lacradas. Eu acho que elas incomodam, elas atrapalham um pouco a experiência, elas, no mínimo, impedem o jogo de te entregar tudo que poderia se ele fosse totalmente focado em divertir, né? E não em passar uma agenda. Mas ainda assim, é algo que dá pra ignorar, e é uma coisa que eu já falei várias vezes aqui no canal. Nem toda produção lacradora, nem toda obra lacradora é necessariamente ruim. Quando o produto é muito bom, apesar das lacradas, dá pra separar as coisas. Então eu já tava imaginando que seria mais ou menos o caso de Assassin's Creed Shadows. Um jogo bom, divertido, que num geral vai agradar os fãs da franquia. Eu imaginava que venderia bem por ser uma franquia que é realmente muito grande, se não a maior, uma das maiores da Ubisoft, mas já tava na cara que sim, teria lacração no jogo, e eu acho que a essa altura do campeonato é impossível você negar isso, né? Não tem mais direção pra onde você possa ir pra justificar as decisões criativas, especialmente sobre o Yasuke. Eu até achei engraçada a reação desse cara, o Ítalo, que eu acho que deveria ser a reação de qualquer pessoa normal ao se deparar com os elementos presentes nesse jogo. Calma aí, fizeram um joguinho de samurai no Japão feudal em que o protagonista é um samurai negro não binário. Inacreditável. Cara, alguém perguntou qual o problema, e ele ainda respondeu, nenhum. O importante é o jogo ser legal. Só acho engraçado como forçam essa agenda ao ponto de ser completamente surreal e até certo ponto cômico. Sim, não é literalmente isso, né? O Yasuke de fato é um samurai negro. Agora, quem tá tentando passar pano pra essa bizarrice ainda tá falando que ele não é necessariamente gay. Tem 2 linhas de romance. Um é hétero e o outro é gay. Você que escolhe. Então o seu Yasuke pode ser hétero, mas ele também pode ser gay. E o pior é que o romance hétero também é problemático, porque a mulher com quem o Yasuke pode se relacionar é da linhagem do Oda Nobunaga, acho que é a irmã dele, inclusive tem ancestrais vivos até agora, e isso deu mais uma polêmica. Por mais que a defesa da galera que nega que exista lacração vá nessa direção de que é inspirado em elementos históricos, mas é só uma inspiração, e Assassin's Creed não é totalmente fiel à história, eles apenas usam alguns elementos e modificam para criar sua própria mitologia. Nesse caso, essas alterações aí da liberdade criativa da equipe estão sendo consideradas bastante ofensivas. Primeiro por pegar uma figura histórica que não era gay e transformar em gay,
ainda que seja opcional, isso é muito bizarro. E não adianta falar que não é bizarro, porque é. Se lançassem um jogo com um protagonista que é uma figura histórica assumidamente gay e tivesse a opção de transformar essa figura histórica em hétero, obviamente isso seria encarado como algo muito problemático. Então, se já era controversa a decisão da Ubisoft de inspirar um de seus protagonistas numa figura histórica real, que a gente sabe que eles só fizeram isso para justificar o protagonista de uma história que se passa no Japão ser um africano, né? Se isso já era questionável antes, agora que você ainda pode mudar a sexualidade dessa figura histórica, desculpa, mas tem que forçar a barra demais pra falar que isso não é lacração. E o mais bizarro é que o romance gay do Yasuke ainda é com um personagem não binário no Japão feudal. Eu sei que o argumento idiota que essa galera usa é que tem Assassin's Creed aí que você consegue lutar boxe com o Papa. E cara, eu acho que é mais crível você lutar boxe com o Papa do que um não binário no Japão feudal. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Eu já falei várias vezes, mas não custa repetir. Personagem não binário é automaticamente lacração. Automaticamente woke. Não existe a possibilidade de você falar que é só uma opção como qualquer outra. Cara, isso é puramente ideológico. Porque simplesmente não existe não binário que não seja woke. Que não seja um esquerdista identitário. Não existe não binário conservador, porque não é realmente uma sexualidade ou uma identidade de gênero. É uma sinalização política, porque não existe não binarismo. Não existe um ser humano que não é nem homem nem mulher. Não existe. Isso é puro delírio woke. É uma pseudociência proveniente de uma ideologia política. Então eu faço questão de ser enfático. Se tem pronome neutro, se tem não binário, é objetivamente woke. Em 100% dos casos. E ser opcional não muda esse fato. E pelo que eu li, a interação com o personagem não binário não é opcional. O que é opcional é o relacionamento que você pode ou não ter com ele. Não sei se é isso mesmo, porque eu não joguei, mas isso é ridículo, isso é tosco, isso é lacrador de um jeito ou de outro. E parece que tem mais algumas lacradas. O Yasuke também escuta hip hop no Japão feudal. Tem umas músicas super estereotipadas. A última boss fight parece que é bem estereotipada também. Enfim, até aqui eu só vi algumas coisas pelo Twitter. Mas sinceramente nada disso me pegou de surpresa. Talvez o não binário. Acho que isso foi um pouco mais do que eu tava esperando. Mas o romance gay do Yasuke é uma coisa que já estavam especulando tinha um tempo, então só confirmou que já tava óbvio. O jogo é lacrador sim. E pra ser sincero, eu nem ia falar sobre isso porque eu senti que não tinha tanta novidade assim nessa polêmica. Também porque eu não tô jogando e nem tenho a expectativa de jogar. E eu não tô falando pra que você não jogue. Se eu fosse muito fã da franquia, se eu fosse uma dessas pessoas que faz questão de zerar todos os jogos, eu também ia relevar tudo isso e ia dar um jeito de jogar. Mas como não é o caso, pra mim é tranquilo. Só ignorar e não financiar esse sistema. Porém, o que realmente me fez trazer esse tema pro canal foi a polêmica envolvendo a mulher do Dave Jones. Cara, que engraçado, eu até achei que esse bagulho tinha viralizado mais. Quer dizer, eu sei que aqui no Brasil acabou viralizando bastante, mas o que começou a polêmica, eu acho que foi esse tweet do perfil Valiant Renegade, que no fim teve 200 RTs, 800 mil views. Eu acho que o print desse tweet viralizou mais do que o próprio tweet em si. Mas enfim, a polêmica é que a Thaís, que é a mulher do Dave Jones, apareceu num trailer de Assassin's Creed. E aí lá na gringa, alguns perfis como esse acharam que ela era uma mulher trans. Isso deu uma viralizada, teve bastante gente falando um monte de merda. Eu acho que o tweet do Peter foi um dos que mais repercutiu no mundo todo, aparentemente, porque pegou bem mais RTs do que o tweet original, né? Aqui tá com 1000 RTs. Ele falou, quem diria que os caras que ficam caçando pelo em ovo pra achar lacração em tudo iam inventar que a Thaís é trans. Muita babaquice. E francamente, eu duvido que alguém assistindo esse vídeo vá negar que isso realmente é uma babaquice. E os prints são basicamente os perfis falando aquilo que a gente já viu, né? A pior que realmente nem tinha engajado tanto. É alguma coisa, né? 500 likes, 11 RTs. Esse aqui nem dá pra ver, mas o comentário foi ainda mais babaca. Isso é criminoso, é tipo você colocar uma peruca num homem. Aí tem esse outro tweet com 100 likes. E esse último, do mesmo perfil, falando legal essa representação trans, né? Tem bem mais comentários do que likes e RTs, porque certamente a galera tava descascando esse perfil. E foi o que eu vi. Na verdade, eu vi muito mais a galera repreendendo essa atitude do que endossando isso. É óbvio que quando a gente tá falando do Twitter, sempre vai ter uma meia dúzia de babaca falando um monte de merda. Mas, cara, é só você entrar nessas publicações e até nessa publicação do Peter mesmo pra ver que as pessoas blindando a Thaís, defendendo a Thaís e apontando essa atitude como escrota, superaram zilhões de vezes o número das pessoas que estavam sendo escrotas. O que, mais uma vez, reforça a minha impressão de que esses idiotas, de fato, são uma minoria que geralmente recebe mais atenção pra ser escrotizada do que pra ser exaltada. Todos os perfis da Liga Nerdola que eu vi repreenderam isso aqui. O Gui
citou alguns canais da gringa e falou que agora foi a vez do Valiant dar essa bola fora. Eu nem conheço esses perfis. Galera da gringa tá perdendo o rumo, o foco e PQP. Vocês sabem que eu não vou com a cara do Dave Jones, mas isso aqui foi o cúmulo do ridículo lamentável. Mas Kik também deu RT no tweet do Peter e falou: isso aqui foi realmente zoado. Já tem várias lacradas no jogo que são memes prontos. Não precisa forçar esse ponto. O Engeek também, ó. O que os nerdolas gringos e parte dos brasileiros estão fazendo com a imagem da Thaís é coisa de moleque. Estão atacando gratuitamente alguém inocente, que no caso é a mulher Dave Jones, que é um aliado. Meus parabéns, estão enfiando a credibilidade do movimento no rabo, que vergonha. Cara, esse perfil ele é muito importante, ele tem 12 mil seguidores. Eu confesso que eu tava achando que o negócio era maior, eu tô vendo aqui realmente durante a gravação que tanto os perfis são menores do que eu achava, quanto o engajamento foi menor do que eu achava, e eles tiveram muito mais críticas do que pessoas corroborando com esses comentários escrotos. E assim, eu poderia simplesmente fazer o óbvio, talvez eu devesse simplesmente fazer o óbvio, que é usar esse acontecimento lamentável para sinalizar virtude e mostrar que eu não endosso esse tipo de coisa e que esses radicais realmente prestam desserviço para toda a comunidade, que eles são os imbecis que não têm respaldo aqui, tudo isso é verdade. Mas eu odeio ficar tão no superficial, vocês sabem, vocês me conhecem. Então, eu preciso aprofundar um pouco mais os comentários. Mas, primeiramente, é óbvio que isso é uma palhaçada, que é uma sacanagem. Se eu fosse a Thaís, eu estaria bem chateada com esses comentários. Se eu fosse David Jones, também estaria bem chateado. E, infelizmente, eu sei como é ver um monte de imbecis atacando a pessoa que você ama, a pessoa que está com você. E talvez esse seja o primeiro ponto que merece ser destacado aqui. Porque essa é a oportunidade perfeita para você mais uma vez bater nos nerdolas, né? Mas eu queria fazer o contrário, olha só, quem diria. Porque assim, quando eu passei por isso, a minha namorada ela não estava só tendo a sua aparência atacada. Os comentários que atacavam a aparência provavelmente eram os mais leves. E não era só meia dúzia de perfil que tem 12 mil seguidores e que os tweets mal engajavam, e qualquer um desses tweets que você entrava tinha muito mais pessoas defendendo ela do que atacando junto. Não. Quando aconteceu com a minha namorada, foram milhares de perfis gigantescos e talvez os maiores militantes do país fazendo um ataque coordenado, e você entrava nas publicações e tinha milhares de comentários ameaçando, acusando de crimes, falando que ia encontrar o endereço, que ia se organizar pra pegar ela na porrada. Tudo isso porque ela falou que branco também sofre racismo e porque ela ousou criticar o movimento feminista. Foi zilhões de vezes mais tenso, mais grave, mais pesado do que isso aqui. Felipe Neto fez vídeo na época debochando dela, chamando ela de retardada. Tinha comediantes de stand-up fazendo shows inteiros pra humilhar ela. Tudo isso enquanto ela lidava com um caso de depressão bem delicado. E, cara, é terrível você lidar com as dores da pessoa que você ama dessa forma. Eu acho que eu não falo só por mim quando eu digo que isso te atinge muito mais do que quando você é pessoalmente atacado. E naquela época não tinha praticamente nenhum perfil, não tinha praticamente nenhum canal além do meu tentando defender ela, apontando como aquilo era bizarro, como aquilo era injusto, como as pessoas estavam sendo radicais, extremistas, passando do ponto. E essa é mais uma diferença bizarra do que a gente tá vendo aqui, né? Quem tá atacando a Thaís e o David Jones aqui, aparentemente são os nerdolas, é a galera que vê a lacração em tudo. Pô, mas você vai nos principais criadores de conteúdo da Liga Nerdola e estão todos eles defendendo a Thaís. Estão todos falando sobre como quem tá fazendo isso é escroto pra caramba. Agora, você acha que tinha algum perfil, especialmente algum perfil relevante de esquerda, de algumas dessas militâncias feministas ou militantes do movimento negro, defendendo a minha namorada na época, repreendendo esse tipo de comportamento do seu próprio grupo, falando como aquilo era bizarro, como aquilo era extremo, como aquilo era desumano? Droga nenhuma, cara. Todos eles estavam juntando pra chutar. Então, como eu já passei por isso, como eu já estive nesse lugar, só que, né, pelo menos ao meu ver, um episódio muito mais caótico, muito pior, muito mais grave, é difícil eu não traçar esse paralelo, sabe? Quem dera o pessoal lá do outro lado fosse tão extremista quanto esses nerdolas, que vem uma injustiça acontecendo dentro do seu próprio grupo e antes que esse negócio realmente cresça, já vai todo mundo lá repreender e falar: mano, isso aí é palhaçada, isso aí tá errado, para de fazer essa merda. E tem mais um ponto bastante irônico nessa questão, né? É lógico que se até o nosso lado tava repreendendo essa atitude, os lacrolas não perderam a oportunidade de pegar esse episódio pra mostrar como são os extremistas. Tá vendo só? O David Jones estava sinalizando pra essa galera lá no negócio, no vídeo da Voxel, e agora eles estão lá ofendendo a mulher dele. Viu só que dá sinalizar pra essa turma? Olha o que eles estão fazendo agora. Cara, a mesma galera que elogiou a posição do David Jones no episódio do Voxel tava lá defendendo a Thaís, defendendo a honra da mulher do David Jones. Mais uma vez, se você buscar, você encontra alguns perfis BR mesmo também falando umas merdas. E alguns perfis gringos, eu sei que é zoado falar isso, mas eles só confundiram mesmo. Não é como se fosse um movimento orquestrado
pra mentir sobre isso. Continua sendo uma merda, continua sendo zoado. Se eu fosse David Jones, continuaria me incomodando. Mas tem um ponto curioso que o próprio Macho Geek também levantou. Vários dos perfis de esquerda que chamaram isso de um ataque dos nerdolas, sem querer deixaram transparecer o quê? Que ser trans é uma ofensa? Se ela se sentir ofendida vai ser transfobia? Eu me perco na problematização de vocês. Então, quando isso é uma autocrítica no grupo dos nerdolas, faz todo sentido você apontar esse comportamento desses extremistas como algo problemático e super zoado. Porque é óbvio que uma mulher cis não vai gostar de ser comparada com uma mulher trans. Mas, quando você é um lacrola, onde é que fica aquele seu argumento de que mulheres trans são mulheres, não muda nada, mulher trans e cis é tudo a mesma coisa? Por que as pessoas que defendem esse tipo de discurso, esse tipo de narrativa, estão se doendo com algumas pessoas no Twitter confundindo uma mulher cis com uma mulher trans? Faz diferença? É tudo mulher do mesmo jeito, né? Então você vê, eles deixam de lado a ideologia, eles assumem a hipocrisia de peito aberto, se for pra bater na gente. Agora a mulher trans é ofensa mesmo e isso é coisa desses nerdolas radicais. É meio incoerente, né? É meio estranho. Enfim, como a gente passou por essas outras camadas dessa polêmica, que em geral acabaram ficando de lado na discussão e que realmente são questões secundárias diante do que aconteceu, eu decidi separar esse vídeo, que o Macho Geek também compartilhou, pra dar uma força ali, né, pro casal, pra encerrar esse vídeo num clima mais bonitinho, mostrando que o David Jones e a Thaís formam um casal muito fofo. Que isso? Aí sim, hein? Feliz Dia das Mães, meu amor. Feliz Dia das Mães. Posso não falar isso todo dia pra você, mas eu nunca vou ter como agradecer a oportunidade que você me deu de ser pai e de ser essa mãe maravilhosa pro nosso filho. Então, assim, todo Dia das Mães com você vai ser muito especial pra sempre, sabe? Que emocionante, cara. Eu vou chorar. É, bonitinho, emocionante, dá um quentinho no coração. Isso aqui, cara, isso aqui é muito legal mesmo. Viva a família tradicional brasileira. Aqui, olha só a família, que bonitinho. Eu nem vou deixar aqui porque tem música também, né? Não quero que tenha problema com copyright. Mas enfim, é claro que eu reforço minha solidariedade a Thaís. Não importa quantos tenham sido os comentários e o tamanho da repercussão. Isso é escroto. Se for um único comentário, vai ser um comentário escroto, um comentário desagradável, um comentário que, sem a menor dúvida, ela não merecia ler, nem ela, nem o David Jones. Mas é claro que é bom reforçar também que não são os nerdolas que estão atacando a Thaís e o David Jones, atacando um aliado, cara. A esmagadora maioria dos nerdolas ficaram do lado dos dois e vão ficar. E sempre que tiver uma imbecilidade como essa acontecendo, uma injustiça como essa acontecendo, a nossa posição é muito clara. A gente não senta na mesma mesa desses idiotas. É óbvio que o jogo ter lá as suas lacradas jamais vai legitimar, na nossa visão, uma série de ofensas a uma mulher que simplesmente fez parte ali de uma campanha publicitária desse jogo. A Thaís não tem nada a ver com as lacradas de Assassin's Creed Shadows. E mesmo que tivesse, também não justificaria. Enfim, na verdade eu espero que isso aqui seja o padrão da internet nos próximos anos. Quando uma pessoa estiver sendo injustiçada, quando uma pessoa estiver sendo massivamente atacada de forma baixa, que um número ainda maior de pessoas se agrupem para defender, né, essa pessoa dessa injustiça. E seria especialmente incrível se as pessoas de dentro do grupo que, teoricamente, está cometendo essa injustiça se colocassem contra isso. Sim, eu acho que, de forma geral, os nerdolas aqui deram um exemplo de como lidar com esse tipo de situação. Babacas e radicais, infelizmente, a gente sabe que existem em todos os grupos. A diferença tá na forma como o grupo, num geral, lida com isso, eu acho, né? E aqui a gente viu, mais uma vez, os nerdolas rechaçando isso imediatamente. Enfim, já falei bastante. Por hoje é isso. Obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda ou